Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Só as Escrituras, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Segundo Timóteo 3, 16, 17. Queridos, a Igreja Reformada comemora no mês de outubro a Reforma Protestante de 1517, liderada por Lutero. Na época, as Escrituras Sagradas foram trocadas pela tradição, perdendo a sua função original. Em 31 de outubro de 1517, as Escrituras deram sinais de vida e ressurgiu como a infalível palavra de Deus. Antes da reforma, a igreja estava sem integridade bíblica, sem autoridade moral e sem discernimento por ter rejeitado a autoridade da Bíblia. A partir da reforma, a Bíblia passou a ser a única regra inerrante da vida da igreja. O termo Escritura, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, se refere aos escritos do Antigo Testamento, mas há evidências que os textos do Novo Testamento eram considerados escrituras divinamente inspiradas. Atualmente, as escrituras se referem aos textos inspirados da Bíblia. São textos que trazem a mensagem de Deus para a humanidade e revelam a graça salvadora de Deus. Paulo afirmou que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada vem dos termos Deus e respirar, isto é, respirado por Deus. Por isso que as Escrituras é a palavra de Deus viva. Os escritores do Antigo Testamento eram conscientes de que o que disseram e o que escreveram ao povo é a palavra de Deus. Exaustivamente, os profetas utilizaram a expressão "assim diz o Senhor". Jesus disse que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus inspirada e disse que tudo que ele falou foi recebido do Pai e é verdade. Ele disse que a futura revelação divina será anunciada pelos apóstolos através do Espírito Santo. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Negar a inspiração das Sagradas Escrituras é desprezar o próprio Cristo, o Espírito e os ensinos apostólicos. Antes da reforma, a Bíblia era limitada e a inerrância descartadas em troca da tradição religiosa. As Escrituras, como palavra de Deus, é a expressão da sabedoria e do seu caráter. Ela é o testemunho infalível do verdadeiro Deus e de sua ação salvífica em prol dos pecadores. Por isso que nenhuma palavra ou escrito dos homens se iguala a ela. Só as Sagradas Escrituras devem ser recebidas como autoridade suprema. A Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, de repreensão e de correção, de doutrina e de instrução na justiça, escreve Paulo a Timóteo. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa das Sagradas Escrituras. Que Deus, pois, te abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.